Let's go! Hello, teens! Olá, galerinha do meu 8º ano. Aquele abraço do professor Silvestre. Tamo junto e misturado nas aulas online, ok? Escolinha Menino Jesus, a escola que instrui e educa. 8º ano, English. Teacher Silvestre, o bonitão das tapioca. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por este momento da gente estarmos juntos e dizer: obrigado, Senhor, porque és meu amigo, está sempre comigo no sol a brilhar. Então, nesse momento tão difícil que a gente está passando, mas que a gente vai voltar à nossa normalidade, é Deus que vai nos dar essa normalidade e a gente não pode deixar de começar agradecendo a Ele. Obrigado, Senhor! Amém. Galerinha, olha, hoje nós vamos falar de irregular verbos. Verbos irregulares da língua inglesa. Menino, te digo nem nada, não presta atenção não, viu? Larga Free Fire de mão não, pra você ver que esse mês o bicho vai pegar nesses verbos irregulares. Gente, review past tense, revisão do passado. Nós estudamos no mês passado o simple past, o passado simples, certo? Agora nós vamos estudar o passado também simples, só que é o passado dos verbos irregulares. Ó, lá na página 49. É o simple past, o passado simples, mais dos verbos irregulares. Então, a verb tense used to express in action or a condition that occurred in or during the past. Então, um verbo tense ele é usado para expressar uma ação ou uma condição que ocorreu durante o passado. Past tense show actions or event in a specific time in the past. Então, o passado ele mostra ações e eventos específicos de um tempo lá atrás, ó. The actions or events start to stop at the specific time in the past. Então, as ações ou os eventos começam e terminam em um tempo específico no passado, certo? Então, vamos lá, conhecendo, né? Devagarinho. Review. We learn is important listen to tend irregular verb to past tense with its adhere to the end of verb, for example. Ó, nós aprendemos previsões em lições que os verbos irregulares no passado nós adicionamos ed para o final do verbo. No exemplo, ó, present tense. I play football every day. Aqui é uma frase no presente simples. Aí no passado, o que eu fiz? I played football yesterday. Então, ó, I play football every day. Eu jogo futebol todo dia. Quando eu digo I played football yesterday, eu joguei futebol ontem, eu transformei a frase no passado com o verbo regular acrescentando ed. Simples demais. Até aí, tudo bem. Not to remember. There are no rules that exist from the past tense for irregular verb. Oh my God! Olha o que ele disse aí, ó. There are no rules that exist to form the past tense for irregular verbs. Não há, não existe regra para a forma do passado dos verbos irregulares. A cara da Catarina fazendo assim, ó. Brincadeira, Catarina. Vamos lá. Então, Catarina, ó, o que é que vai acontecer aqui? A gente viu que nos regulares a gente acrescenta o ed, né, para fazer o passado. Aqui você vai ter que irregular verbos don't follow a pattern in the simple past tense like regular verb to. They are very different. You can't simply adhere to the verb to show action in the past tense.
It is necessary to recognize and memorize these verbs. E aqui ele disse que os verbos irregulares, certo? No passado simples, não podemos acrescentar ed. Ou seja, eles têm formas diferentes. Você não vai ter que colocar a regrinha de. Você vê que é necessário você memorizar as formas desses verbos no passado, no past particípio, no passado simples, e no passado que você tem que saber a forma dele corretamente, tanto no past simple como no past participial, ok? Então você vai ter que saber dessas formas. Só que nós vamos usar mais na primeira forma, no passado simples, ok? Então o que vai acontecer? Veja bem aqui a situação. Read the following sentences. Vamos lá. Nós começamos pelo slide porque é uma gramática, aula de gramática, e é melhor ter a explicação primeiro para depois a gente partir no livro, já que o livro apresenta o box um pouco resumido e aqui você vai ter uma ideia mais ampla. Lá no livro a gente vai ver a situação da forma afirmativa, da interrogativa e da negativa, que vai levar aquela mesma regrinha lá para a questão de mudar o verbo na afirmativa para negativa e para interrogativa. Quem muda o verbo é o auxiliar. A gente vai ver lá. Continuando aqui. Sentenças with irregular verbos present tense. Ó, aqui você tem um exemplo de sentenças com verbos irregulares, só que no presente. Ó. I run to school, I run the morning, I run 5 miles every day. Né? Eu corro para a escola, eu corro de manhã, eu corro 5 milhas todo dia. Aí, no presente sim, no passado. I run to school. This is incorrect. O que ele disse aí? Ó? Se você botar ed no verbo run, ele acrescentou mais um N. Ó. Isto é incorreto. Because run is a irregular verb. Por quê? Verbos irregulares não recebem ed no final. Só quem recebe ed no final é os verbos regulares, galera. Isso. Ah, professor. Olha, Lilian. Tá vendo como é o negócio? A Cat agora só quer jogar Free Fire. Tá prestando atenção às aulas, não. Te liga, Kathleen, viu? Vamos lá. Sentences with irregular verbos in the past tense. Agora, você vai ver aqui uma situação. Ó, com o verbo irregular no tempo passado. Certo? I run the school. I run in the morning. I run 5 miles yesterday. Né? Então, o que acontece aí? Eu corria para a escola, eu corria de manhã, eu corria 5 milhas, eu corri 5 milhas ontem. Então, o que aconteceu aí? O verbo run, lá que está no presente, quando veio para o passado simples aqui, ele passou a receber um A no lugar do U. Essa é mais ou menos a regrinha que você pode aprender com alguns verbos. Por exemplo, o run, que é o verbo correr, eu troco só o U pelo A. Mas eu tenho que saber, ó, que run no presente é R-U-N e no passado R-A-N. Isso aí é que eu tenho que aprender essa forma aí, certo? Então, ó, notes, no ed was for the end of the verb. Não adicione ed na forma do verbo final, por favor. Isso é só para verbos regulares. Quando o verbo é irregular, ele tem sua forma própria, certo? Ó, vamos lá. The following 10 examples are irregular verbs. Vamos ver 10 exemplos aqui com os verbos irregulares. Ó. Primeira situação. Simple form é a forma simples dele, do infinitivo. Aí veja aqui, no past form, na forma do passado,
e no past participle, na forma do particípio passado dele, certo? Então são duas formas, o past form, a forma do passado simples que ele vai ficar, e a forma do particípio passado, como ele vai estar sendo auxiliado por outro verbo. Então veja aqui, ó, simple form, is e be, é o verbo to be, né? Olha aí, no passado simples, como é que ele ficou? Was e were, no past form, na forma do passado. E no past participle, ó, been. My God! Ih, rapaz, aí complicou, né, Felipe? O bicho começou a pegar. Atenção, Aleta! Presta atenção, Aleta, ó. Eita, professor, mas aí... Você vê aí, professor, o verbo começou lá, ó, com is e com be. Aí no passado ele foi para was e were. E no past participle ele foi para been. Eita, mas professor, como assim? Ele mudou demais a forma, Lia Moreno. Entendeu? Ele muda, então você tem que saber que o to be no past form é was e were. No past participle é been. Simples ou não? Breaks. Vamos à prática, ó. Você tem aqui uma frase aqui, ó, com to be na forma de infinitivo dele, do presente. He is in London today. Ele está em Londres hoje. Aí, ó, você pegou, botou no past, né? Você colocou no past form e no past participle. Colocou nos dois, certo? Aí como é que fica? He was in London yesterday. Isso aqui é no past form, na forma do passado. E no particípio passado, ó, que eu falei que ele vai vir acompanhado do verbo have. Ó, he has been in London for a week. Então a frase ficou assim. No presente, he is in London today. Ele está em Londres hoje. He was in London yesterday. Ele esteve em Londres ontem. Passou de is para was. Aí, no past participle, ó, he was been in London for a week. Ele esteve em Londres por 2 semanas. Viu aí como é a questão? Aí eu vou colocar lá a frase. Gente, está aqui na prova, na tarefa. A frase no presente para você colocar no past form e no past participle. Você vai colocar na forma do passado e do particípio passado. Aí você vai ver como é que você tem que fazer a mesma frase de acordo com o verbo que eu der para você. Não é com o to be aqui. O to be é o exemplo que eu estou mostrando aqui. Vai ter o verbo que eu vou dar para você. Ó. Menino, olha, rapaz, como não tá o Felipe Play aí por cima desses cachorro quente. Rapaz, se eu, mais o meu amigo Felipe, mais o Pedro Arthur baixasse nessa bandeja de cachorro quente aí, né, Pedro? Vai fazer a festa. Verbo comer, ó. Veja bem. Eat é a forma dele do infinitivo. Ate já é no past form e no past participle ate. Você tá vendo aí como ele modificou? Você vê, ó. E vai existir situações que o verbo é a mesma forma do infinitivo do past form e do past participle. Mesma coisa. Mas tem outros, ó, que é diferente. Ó. Ele mudou aqui, começou aqui no infinitivo. Aí mudou no past form e mudou no past participle. Professor, é coisa demais para me aprender, meu Deus do céu. Ah, meu amigo. Pensa que estudar é fácil? Menino, olha, quando eu estava na universidade estudando esses verbos aí, eu comi uma mala e a banda da outra para aprender. Eu ia pro banheiro da universidade conjugando, me disse assim, tá ficando doido? Eu digo, mas aprendo. Tá vendo como é que é o negócio? A coisa é séria, meu amigo. Aí vamos lá, ó. Breaks.
He eats hot dogs every day for lunch. Aí tá no presente, né? Ele, no presente simples. Ele come cachorro quente todo dia no almoço. Tu come, Felipe? Ó o Clô. Aí, peguei a frase, botei no past form. Certo? Past form. Então, he ate hot dogs yesterday for lunch. Então, ele comeu hot dog ontem no almoço. E he has eaten hot dogs all week for lunch. Então, ele tinha comido hot dog toda semana no almoço, certo? Então, eu vou pedir mais para vocês no past simple, ou seja, mais essa primeira frase aí que a gente vai estudar mais abrangente ela. Depois nós vamos aprofundar mais no past participle, certo? Mas é importante você conhecer, certo? Ao verbo get, né? Verbo get. Get, got e gotten. Veja como foi que ficou a forma dele, ó. Get, got, gotten. Phrase. Andrew gets a lady check every month. O verbo ganhar. Andrew ganhou um grande cheque. Andrew ganha um grande cheque todo mês. Então, Andrew got a lady check last month. Então, Andrew ganhou um grande cheque no mês passado. Uma grana boa, ó. Então, Andrew has gotten. Então, você vê que está destacado aí os verbos, como eles mudam de uma frase para outra, do presente para o passado, ok? O verbo go, que é o verbo ir, go, went, gone. Olha as três formas dele aí. Infinitivo, aí no past form went e no past participle gone. Aí, ó. Frank goes to Japan every summer. Então, Frank vai para o Japão todo verão. Frank went to Japan last summer. Então, Frank foi para o Japão no verão passado. Então, Frank has gone to Japan in the last summer. Então, Frank tem ido para o Japão nos 10 últimos verões. Então, tá aí a forma como ele muda de uma situação para outra. Então, beleza, né? Continuando aqui a sessão do livro, só passando aqui uma correção na atividade anterior, não é isso? Que eu pedi para vocês. Aí na letra A, quem botou businessman acertou. Na letra B, quem colocou author acertou. Na letra C, pediatrician acertou. Na letra D, quem colocou activist acertou. Na letra E, quem colocou filmmaker acertou. Na letra F, painter, pintor, acertou. Certo? Aí na letra G. Na letra G, single, cantor, John Lennon, né? Na letra H, actress, acertou. E na letra I, physicist, acertou. Beleza? Agora vamos lá. Aqui na questão, aqui será para você enumerar os nomes, né, na sopa de letra. Com certeza você acertou. Aí vamos lá. Pronto, primeira questão. Focus on language, foco na língua. Let's go. Read the following sentences for the dialogue on page 45 and underline the correct option. Então essa atividade aqui tem a ver lá com o texto da página 45 da abertura. Carol. Hey boys, did you do your homework?
Ela: Yes, we did. We found an interesting guy called Mohammed. Bart: He is from Syria. He's built a school for refugee children when he was only 12 years old. Então, na letra A, the verbos in bold are in there. Os verbos em negrito estão no present, no futuro ou no past. Letra B, did is the auxiliary verb used in the past. Então, o did, ele é um auxiliar, um verbo auxiliar usado para o past, o present ou o future. Você vai já descobrir. O if irregular, verbos. Ou com irregular, verbos. Ou both regular and irregular, verbos. C. The word, as palavras fold and built are são regular, irregular, infinitivo e verbo forms of the verbs. Find and build in the future, past, present tense. Então você vai sublinhar a alternativa correta. Aí aqui, na questão 2. Go back to the dialogue on page 45 and find two other examples of irregular verbs and two examples of irregular verbs in the past. Você vai lá no texto da 45 e vai procurar os verbos regulares no passado e coloca aqui, são 3, e vai procurar o irregular no passado e coloca aqui que são 2, tá bom? Então são 5 verbos, 3 regulares e 2 3 regulares e 2 irregulares, ok? Beleza. Chegamos aqui ao ponto das fórmulas. Vamos lá. O simple past e irregular verbos. O que acontece aqui, galerinha? Ó, veja bem. Affirmative form, interrogative form e negative form. Na afirmativa, I found something interesting. Eu encontrei alguma coisa interessante. Você encontrou alguma coisa interessante. Ele e ela encontrou alguma coisa interessante. O verbo em negrito found, ele está no passado já. Só que ele está na forma afirmativa. Ele quer que você coloque nessa linha aqui, que está acima de anything, a forma dele, né, do infinitivo. Ele vai voltar para a forma dele normal. Por quê? Como se ele estivesse voltando normal para o infinitivo. Porque na negativa e na interrogativa você vai usar o auxiliar. Você lembra lá daquele auxiliar do simple past, o do e o dies? Pois aqui ele vira did. Aí aqui na interrogativa você bota did. E o verbo fica como? Aí você vai pesquisar na lista de verbos irregulares lá na página 166 como é que ele vai ficar para você colocar aqui. Ah, sim, professor. E tá aqui o did, ó, na negativa abreviada, ó. Did pode ser did ou pode ser did not. Então vamos lá, professor. Resumindo, questão é simples assim, ó. Veja bem, Érica, aí como é que eu vou fazer. I found something interesting. Que tá a frase todinha, certo? Muito bem. Na interrogativa, nesse tracinho aqui, eu vou colocar o did. E nesse outro tracinho aqui, eu vou lá na lista de verbos na página 166 e vejo como é que ele vai voltar para a forma dele do infinitivo. Que ele está no passado simples aqui, irregular. Aí aqui na negativa, eu boto de novo lá, o did já está lá, já foi feito o did na negativa. E aí você coloca só o verbo. Então, toda vez que eu der um verbo para você, na afirmativa ele vai ficar na forma dele do passado irregular. Mas quando ele for para interrogativo e negativo, ele volta para a sua forma de infinitivo. Certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão montar no caderno
duas coisas. Primeiro, vocês vão montar a forma afirmativa, a interrogativa e a negativa. Aí não tem lá no slide do verbo comer, do Felipe, Marrupê, do Arthur, que estão comendo os sanduíches. Aí vocês vão pegar o verbo comer e vão montar aqui, ó, na afirmativa, na interrogativa e na negativa. Não é para botar ele no past particípio, não. É só no past form. Aí você monta todinha. Manda a foto para mim ou bota lá na plataforma. Você que escolhe. Aí monta aqui afirmativa, interrogativa e negativa. Comer, aí você vai colocar o complemento. Você lá nas frases escolhe o complemento. Comer sanduíche ontem, comeu sanduíche ontem, certo? Pode ser. Eu comi sanduíche ontem. Pronto, pode ser dessa forma, viu? Aí sabe qual é a outra? A outra, você vai lá na página 166, certo? 166. Aí o que você vai ver lá na 166? Já nós vamos chegar lá. Tcharam! Aí, cheguei na 166. Ó, irregular verbos. Essa é a outra atividade que vocês vão fazer. Você vai montar esse quadro no seu caderno. Os verbos podem assumir sentidos diferentes dos listados abaixo. Portanto, é preciso atentar bem, que nem diz um amigo meu, ao contexto para compreender o significado e o uso de cada um deles. Ó, a base form. Base form é a forma que eu chamo, que a gente chama de forma do infinitivo. Quando é que o verbo está no infinitivo? Quando ele está na forma normal dele. Por exemplo, aqui tudo são irregulares. Ó. Be, became, begin, buy, get, chose, come, do, drink. Aí ele vem por simple past. Aí que é a past form. Past form ou simple past. Passado simples. Aí a forma dele, ó. Was, were, que eu disse que a gente vai trabalhar mais com esse simple past aqui, que é a past form, que é a forma simples. E o past participle. Talvez a gente trabalhe uma vez com past participle, mas é bom estar por dentro dele. Por isso que você vai fazer no caderno. E aqui é a translation. O be, was, were e been, isso aí está, como eu expliquei lá no slide. Aí vem became, become, become e tornar-se. Você vê que o verbo no infinitivo, na base forma, ele é become. No passado simples, eu troco só o O pelo A. E no past participle, ele é a mesma coisa. Você viu como o verbo irregular é uma coisa séria, Catarina? Ê, Catarina, negócio é mingau, mas não é farinha não, viu? Então, você vê aqui a tradução. Aí o que você vai fazer? Então você vai fazer, depois que você montar a forma afirmativa, negativa, interrogativa com o verbo comer sanduíche ou comer hot dog, aí você vai lá para o caderno e monta a tabela dos verbos irregulares. Pronto. Como vocês vão fazer duas atividades grandes aqui pelo vídeo no caderno, eu vou colocar uma tarefa supimba lá na plataforma para vocês. Tá bom? Tranquilo? Então, beleza? Isso é o que a gente tinha que falar de verbo irregular. Pessoal, se ficar alguma dúvida, por favor, na hora que vocês terminarem de assistir o vídeo, mande no PV dizendo qual foi a parte, falando, diga qual foi a parte que você não entendeu. Que aí eu dou mais um retoquezinho para você. Beleza? Tá ok? Tá legal? Goodbye, my friends!